Graça e paz. Chegou o momento da palavra, o momento que faz parte do culto, como eu sempre digo, não é a parte mais importante, tudo é importante, mas agora é a hora da gente ouvir o que Deus quer a falar ao nosso coração. Thalita teve uma ajudinha hoje aí, né? Os alunos ali de Libras já estavam aqui, vocês viram o Pedro aqui, gente? Olha, Pedro mal falava oi assim, e agora, que bênção. Daqui a pouco os outros estarão aqui, né, Luiz? Queridos, uma manhã festiva, uma manhã muito alegre. Confesso aos irmãos que eu estou assim emocionado, mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Preciso, nesse momento, que vocês prestem atenção, que vocês me deem emprestado aí a atenção de vocês, aqueles irmãos que precisam sair, né, tomar algum remédio, beber uma água, fique perto da porta. As nossas crianças já estão lá no Ministério Kids, para que a gente possa ter essa total atenção, porque eu creio que nesta manhã algo vai acontecer, algo que pode mudar a sua vida. Você crê nisso? Não pelo pastor, não pelo ambiente, mas por aquilo que você decidir receber nesta manhã. A gente, desde que chegou aqui em Brasília, ficou muito claro, e temos essa consciência, né, que queremos não mais ser uma igreja. Tem muitas igrejas, e louvado seja o Senhor por isso. Eu gostaria que muitas igrejas realmente estivessem abertas, e que fossem abertas, e está acontecendo, mas nós decidimos que algo a mais precisamos fazer. Na verdade, precisaríamos, ter essa consciência do que é possível, essa consciência de entender que não vai ser por nossas forças, por aquilo que sabemos, por aquilo que aprendemos, por aquilo que tão somente lemos, tem que ser pela palavra, claro, mas existe uma força que move e que precisa mover uma igreja, e essa força se chama Espírito Santo. É sobre isso que nós iremos falar nesta manhã, este mover, essa força, que a gente precisa colocar em prática, para que essa igreja continue sendo uma igreja relevante aqui. Não queremos ser uma igreja tão somente no CIA, Brasília, mas queremos ser a igreja do poder de Deus. Mas para isso acontecer, precisamos ter a consciência do que precisamos também buscar. Você acredita que é possível esta mudança, uma mudança profunda, uma convicção? É possível acontecer algo aqui em Brasília, através da sua vida, através dessa igreja? Você tem essa convicção? Eu tenho, eu creio, e eu sei que é isso que Deus quer para nós. Nós precisamos colocar isso em prática. Ao longo da história, nós vimos várias vezes acontecimentos, aonde o mover, aonde o avivamento chegou, mas antes de chegar o poder, antes de chegar o avivamento, algumas coisas precederam, e essas coisas vêm de nós. Deus quer mandar a chuva, Deus quer mandar o avivamento, mas será que nós estamos dispostos a isso? Como vimos na igreja primitiva, a reforma, os morávios, os puritanos, as missões, os avivamentos, será que não existem mais? Pastor, não é mais tempo para isso. Eu creio que é, porque nós somos de Deus, e buscamos a Deus, e o Espírito Santo habita em nós. O que realmente falta, o que nós temos que buscar, é esse enchimento do Espírito Santo. Irmãos, eu queria ler com vocês nessa manhã, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração nessa manhã. Depois eu queria que o Rogério viesse aqui rapidinho, por favor. Nós vamos ler agora o capítulo 1, depois alguns versículos também do capítulo 2.
Leremos então Atos capítulo 1, que diz assim: a ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas permaneçam pela promessa que o Pai enviou, na qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É uma leitura longa, mas eu quero trazer à memória aquilo que está registrado na palavra de Deus, porque é a palavra que traz a transformação. Agora no capítulo 2 diz: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a casa deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se de uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são Galileu todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns todavia zombavam dele, dizendo: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito daqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, fale aos nossos corações essa manhã. Use a minha mente, meu coração, os meus lábios. Use a minha vida, Senhor. Venha falar, Pai, profundamente. Use a vida da Thalita também, que está aqui, Deus, fazendo em Libras, ó Deus, para que os nossos irmãos surdos ouçam, vejam e escutem, mesmo não podendo, que a natureza não permite, mas o Senhor tem o poder, todo o poder, na verdade, no céu e na terra. Então use a tua filha Thalita também. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse relato que acabamos de ler, que está aqui em Atos dos Apóstolos, no início da vida cristã, no início da igreja primitiva, vemos ali a ação forte, potente do Espírito Santo. O tema da mensagem desta manhã é a força que move uma igreja. Quando nós olhamos todo esse cenário e tudo o que aconteceu, não tem como negar que algo do céu veio, algo verídico, algo palpável, algo que a gente conseguia compreender, não teve dúvida do que aconteceu ali. O Espírito Santo chegou. No versículo 8 do capítulo 1, mas receberei o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. No grego, a língua grega, foi escrito esse texto, traduzido como poder. O Espírito Santo é o poder, é o dunamis, que foi batizado depois, por algum tempo, por um químico, na verdade, por Alfred Nobel, que nomeou essa sua invenção de explosivo como dinamite. E nesta manhã, esta força, esse dinamite irá tomar esta igreja em nome de Jesus. Esteja com seu coração preparado, irmãos. É a relação que deve de fato, que o Espírito Santo desce sobre nós, desceu ali. Eles ficaram aguardando, eles ficaram esperando no lugar onde eles não deveriam ficar, porque aquele lugar também trazia dores. Jesus não estava mais ali, naquele momento, Jesus estava ausente, o seu corpo já não estava mais, e nós sabemos que isso foi algo muito difícil para eles, não ter a quem se socorrer, sempre alguém que possa pedir ajuda, mas mesmo assim, eles ficaram obedientes, eles aguardaram, até que do céu viesse o Espírito Santo. Diante desse relato, algumas verdades importantes a gente pode tirar para os nossos dias. A igreja estava com as portas fechadas, a igreja estava com medo, a igreja estava calada, quieta, ela não sabia nem o que fazer. Talvez hoje seja a realidade que algum de nós estamos vivendo, que algumas igrejas estão vivendo diante de tudo que está acontecendo, mas nós não podemos ficar calados, nós precisamos abrir a nossa boca, mesmo que o mundo diga, ou que venha falar mal de você, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo, e nós não podemos ficar calados, não, nós precisamos falar das maravilhas de Deus, nós precisamos falar e acreditar que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. O que mais se fala no mundo é sobre o aborto, se é possível, se não é, se é crime, se não é. O que eu e você precisamos entender, que isso não agrada o coração de Deus, porque uma vida, a morte de uma vida é crime, é pecado. Nós não vamos nos calar diante disso, irmãos. Nós não podemos calar, jamais. A primeira coisa que vimos aqui é a promessa do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo no versículo 4, que vai relatar aquilo que o profeta Joel tinha dito lá no capítulo 2, do versículos 28 e 29, que disse: e acontecerá, depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne,
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso já tinha sido profetizado pelo profeta Joel, e agora aqui em Atos dos Apóstolos, no início, como eu disse, da igreja, acontece, já era previsto, eles já sabiam o que ia acontecer. Meus irmãos, o derramamento do Espírito Santo, ele quebra uma barreira de preconceito sexual, sabe o que mais? Social, de faixa etária. Quando o Espírito Santo vem, as barreiras são quebradas, e passamos a ver com os olhos dele, e é isso que precisamos buscar. Mas às vezes estamos entrando em algumas guerras que não são nossas, estamos lutando guerras que o Senhor não nos colocou à frente, e esquecemos que quem precisa estar na frente é o Espírito Santo. Jesus disse que enviaria o Paráclito, Jesus disse que enviaria o Espírito Santo, para estar conosco até quando, pastor? Para sempre. O Espírito Santo estará conosco para sempre. Antes o Espírito Santo vinha, tomava a vida de uma pessoa, e depois ele saía, mas no dia de Pentecoste, nesse dia maravilhoso, o Espírito Santo passou a habitar em nós, mas às vezes esquecemos disso. Meus amados, quando Deus derramaria sobre a sua água aos sedentos, irmãos, as torrentes sobre a terra seca, era como isso estivesse acontecendo, e nós precisamos colocar isso em prática nos dias de hoje. Nós somos a resposta para esse mundo, porque nós temos o que as pessoas ainda não têm, que é o Espírito Santo. Então não lute, não brigue, não discute, entregue tudo ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós vimos aqui mais uma vez sobre o derramar do Espírito Santo, o resultado para que aquilo pudesse acontecer, a primeira coisa foi a obediência. No versículo 4, os discípulos deveriam permanecer na cidade até que fossem revestidos do poder. Está relatado também em Lucas, no capítulo 24, no verso 49. Talvez, como eu disse, o último lugar que eles gostariam de ficar era em Jerusalém. Eles não queriam ficar mais ali. Ali, para eles que estavam ainda sem entender o que estava acontecendo, era um momento de tristeza, era um lugar de tristeza. E o lugar de tristeza a gente precisa sair. Mas eles foram obedientes, mesmo diante de um cenário possível de fracasso. Eles foram obedientes. Talvez você diga assim: sabe, pastor, como o senhor acha que isso vai acontecer agora nos nossos dias? Se a gente vê pela internet vários escândalos envolvendo ministérios grandes, pastores renomados, pornografia, pedofilia, coisas horríveis que eu nem gostaria de falar aqui para vocês, mas estão acontecendo, e você pode falar: pastor, como isso está acontecendo? E o Senhor está dizendo que Deus vai levantar uma nova geração de adoradores. Sim, porque se isso está acontecendo, é a vontade de Deus, para que os altares sejam limpos, venha à tona para ser tratado. Não tem como ter avivamento se ainda tiver mentira no púlpito, pornografia no púlpito, pedofilia no púlpito, prostituição no púlpito, corrupção no púlpito. Deus está limpando púlpitos dessa nação, para que do Brasil saia o verdadeiro avivamento. Aleluia, eu creio nisso, irmãos. Então, quando você olha essas notícias tristes, é Deus limpando, é Deus curando, é Deus tratando. Para eles era mais fácil ficar, quer dizer, dessa questão de entender dessa promessa, mesmo que doesse, tivesse dor para eles ficarem ali, eles obedeceram. Mas a ordem era a capacitação do alto, antes da ação na terra. Aleluia, a ação do céu na terra. E é isso que nós estamos vendo, irmãos. Diante de notícias desse jeito, ore, clame por essas vidas, clame por essas igrejas, esses ministérios que ganharam tantas vidas para Jesus, porque Deus, Ele usa um instrumento, mas a semente é dEle. O instrumento, o semeador, Deus é que vai tratar, mas a semente é pura, é incorruptível,
porque vem da sua palavra. É isso que está acontecendo. O derramamento do Espírito Santo é o resultado da expectativa de uma vida de poder. O batismo com o Espírito Santo deu-se em Pentecoste, quando o Espírito veio para estar para sempre com a igreja. Se alegre com isso, se alegre com isso. O Espírito Santo estará conosco para sempre. Agora todos nós que cremos, somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Com o batismo do Espírito vem também o revestimento, e um revestimento de poder. Pastor, o poder? Para esses que se batizaram ontem, eles são crianças ali, pastor. Sim, eles são o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita neles, como habita em todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. O problema é que nós não colocamos o Espírito Santo para resolver as nossas guerras, mas em nome de Jesus, a partir de hoje isso irá acontecer. Diante disso, devemos igualmente esperar uma vida de poder. O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Poder para quê, pastor? Para que eu preciso ter poder? Poder para sacudir o jugo do medo. O poder joga fora todo medo. O poder tira os olhos da especulação e passa para uma ação. O que vai acontecer aqui em agosto, no Casa de Fé, não vai ser só algo que a gente possa estar olhando e fazer simplesmente uma inscrição. Eu creio que no mês de agosto essa igreja viverá um grande evangelismo, e muitas vidas aceitarão a Jesus através da sua vida, através da sua casa, em nome de Jesus. Poder para quê? Poder para que, se preciso for, morrer por Jesus. Poder para perdoar. Poder para ir além das fronteiras. Poder para ir pregar. São esses os poderes que o Espírito Santo nos concede, irmãos. É isso que nós temos vivido aqui em Brasília. Famílias restauradas, pessoas que estavam no lamaçal do pecado, foi atingida pelo Evangelho, e hoje estão liderando células. Primeiro eles foram tratados, eles foram curados, e agora eles estão curando e cuidando de vidas. Isso é o Evangelho, transforma. A busca do Espírito Santo, no versículo 14, havia uma unanimidade em oração. Eles eram unânimes, todos estavam orando, todos buscavam a mesma coisa. Quando Jesus fez a promessa do derramamento do Espírito, a igreja, ou as pessoas que estavam só ali, olhando, duvidaram. Eles não acreditavam que iria acontecer aquilo. Eles não estavam no olho do furacão. Por isso que eram só 120 naquele cenáculo. Querido, todas as quartas-feiras a nossa igreja ora. Desde que nós chegamos aqui em Brasília em 2020, todas as quartas-feiras nós estamos orando. Aqui agora, de forma presencial, todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui na sala de oração orando, porque nós entendemos que tudo que está acontecendo nessa igreja é por causa da oração. São poucos, mas são homens e mulheres de fé, e eu quero te convidar a entrar na oração, irmãos. Tenha o seu tempo a sós com Deus, busque a Ele. Havia perseverança na oração, eles perseveravam. Hoje temos ânimo para começar uma reunião de oração, mas às vezes não temos fibra para continuar. Quando era online, entrava um dia, não entrava no outro. Irmãos, se você puder orar com a igreja, vai ser uma bênção. Mas se você não puder, mas se você tiver o seu tempo a sós com Deus, a igreja irá receber dos céus o teu favor, o teu clamor, a tua intercessão. Ore pela igreja, ore pela sua família, ore pela essa nação. Eles viviam assim. Quando Spurgeon, ele vai pregar ali sobre o versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com as irmãs dele. Olha o que Spurgeon fala sobre esse texto, a história da igreja.
ele diz assim: como esperar o Pentecostes, se nem ainda fomos despertados para orar? Primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração, só depois vem o derramar, o Pentecostes. Então nós cremos, irmãos, se nós nos unirmos agora em oração, em intercessão, veremos maravilhas, primeiramente em nossas vidas, em nossas famílias, e as pessoas que estão ao nosso redor, elas também sentirão. Elias orou 7 vezes e a chuva desceu, porque Elias, antes ele subiu, as petições subiram, e Deus ouviu a oração de Elias, irmãos. Ele não desistiu, enquanto não viu o sinal da chuva torrencial de Deus descendo sobre uma terra seca. E nós iremos orar para esse Brasil, que hoje espiritualmente é uma terra seca, sem Deus. Por isso estamos aqui como igreja, para orar, para declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos na capital federal, foi Deus que nos trouxe para cá. Por que Ele nos trouxe para cá? Porque tem um objetivo que você precisa entender e colocar em prática. É possível mudar uma nação através de um avivamento. Os discípulos oravam por 10 dias, eles estavam aguardando, orando, poderiam ter orado 1 mês, 1 ano, eles iriam permanecer orando, mas foram os 10 dias de oração, até que veio do alto o Espírito Santo. Havia concordância na oração, todos perseveravam unânime. Hoje, sabe, há muito pouco, existe ajuntamento, mas não existe uma oração, não existe um mover genuíno, porque isso só acontece, irmãos, quando algo primeiro acontece: o arrependimento. Não adianta você chegar aqui para trabalhar na igreja, para servir, para participar do culto, para tocar, para ministrar, para pregar, se não houver o arrependimento. Esse avivamento chegará para a nossa nação quando a igreja também se arrepender, irmãos. Chegou o momento do arrependimento. Jesus disse que se 2 na terra concordarem sobre qualquer coisa, isso será lhe concedido. Se nós aqui concordarmos, Senhor, irmãos, o Senhor Deus irá trazer maravilhas sobre nós. O derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial. O Pentecoste não foi produzido por obra humana, ele não foi ensaiado. Algo do céu verdadeiramente aconteceu, foi inquestionável, foi incontestável, foi irresistível, foi algo soberano, foi algo magnífico, foi algo que as pessoas poderiam ver, não foi uma história contada. O Espírito Santo descendo ali em Pentecostes foi algo tangível, algo real, algo palpável, irmãos. É isso que Ele está fazendo. Meus irmãos, creia que é possível. O derramamento do Espírito vem com um som, não foi um barulho, não foi uma algazarra, uma falta de ordem, não foi uma histeria, não, foi um som que veio do céu, um som que veio do céu. O Pentecostes foi audível, verificável, foi público. O derramamento do Espírito vem com um vento, o vento também que simboliza o Espírito Santo. E um vento, ele é livre, ele sopra aonde ele quer, é incontrolável. O vento é soberano, ele é irresistível. O vento é misterioso, ninguém sabe de onde vem, de onde vai. E às vezes eu fico preocupado quando as pessoas querem dar ordem ao Espírito Santo. Cai, fica em pé, sapateia, roda, fala em línguas. Não, isso não existe. É um mover que vem do céu diretamente por uma pessoa. Ninguém pode dar ordem ao Espírito Santo. Ele é um vento, ele pode tomar qualquer pessoa no momento que ele achar apraz. Nós vimos também, irmãos,
que o derramamento do Espírito Santo veio com línguas de fogo. O fogo também é o símbolo do Espírito Santo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo ele aquece, o fogo também alastra. E é isso que estamos vendo acontecer aqui também em Brasília. Pentecoste foi o oposto do que aconteceu em Babel. As línguas lá na Torre de Babel, lá em Gênesis 11, eles não entendiam, era incompreensível o que eles estavam falando. Mas aqui em Pentecostes, quando as línguas foram colocadas ali, e dependendo da cidade, do idioma, do país, todos ouviam a mesma voz. Aleluia. Aqui eles falam da grandeza de Deus. O derramamento do Espírito Santo nos prova que os milagres abrem portas para o Evangelho. Mas não é o próprio Evangelho, mas ele abre as portas. 3 evidências das reações daquelas pessoas ali, diante do que aconteceu. A primeira evidência foi o ceticismo. Aqui no versículo 12 diz: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? E o outro, o preconceito. O versículo 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? E agora a zombaria, no versículo 13, alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais, eles estão bêbados. Ah, queridos, tudo isso aconteceu para que o Evangelho pudesse ser pregado. Nós lemos aqui, o Pentecoste, o que aconteceu não era o Evangelho, mas era o poder, porque quando Pedro, que está ali, sai e vai pregar, como nós lemos, muitas pessoas se converteram. O Espírito Santo tem esse poder, e é esse poder que está sendo derramado entre nós aqui também nesta manhã, o poder de abrir a boca e falar das maravilhas de Deus. Aleluia. Algo fantástico aconteceu ali, mas a despeito de serem regenerados pelo Espírito, e de receberem o selo do Espírito, eles ainda estavam cheios. Uma coisa é você ter o Espírito, a outra é você ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo como presente na sua vida, uma outra coisa é ter o Espírito Santo ser o regente e o que dirige, o que nos move. Não adianta só ter o Espírito Santo residindo, o Espírito Santo precisa ser o presidente da nossa vida, como o Espírito Santo é o presidente desta igreja. Aleluia. A experiência da plenitude é pessoal. Logo que eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar das grandezas de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do temor, de um compromisso com a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem prazer na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma profunda comunhão, irmãos. Aleluia. Uma igreja cheia do Espírito Santo é um lugar onde os irmãos se amam profundamente. Eles gostavam de estar juntos, versículo 44. Eles partilhavam os seus bens, versículo 45. Eles gostavam de estar na igreja, versículos 46. E nos lares, havia um só coração, uma só alma. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que adora a Deus com entusiasmo. O versículo 47, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem a simpatia dos homens, e a bênção e o crescimento numérico por parte de Deus, porque acrescentava o Senhor a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Versículo 47, esse é o poder que a igreja precisa. A força que move esta igreja é a força do Espírito Santo. Eu queria chamar aqui o ministério de louvor.
Uma igreja que é tomada, que tem como força o Espírito Santo, ela cresce para o alto, mas também para os lados. Cresce para o alto na busca, na intimidade com o Senhor. E quando a gente cresce para o alto, Deus nos dá vida ao nosso redor. É isso que temos vivido aqui. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Você é um crente de oração? Você tem falado da grandeza de Deus? Você tem experimentado esse poder? Você tem um testemunho a dar? Ou você ainda conta a história de outros? Eu quero te convidar, você que está aqui nesta manhã, vocês que estão chegando hoje de outros ministérios, não conte mais algo que o Deus fez na sua vida. A partir de hoje, conte algo que Deus está fazendo agora na sua vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo nesta manhã? De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. É desta forma que o Espírito Santo se move. Quando a gente vê a devastação que faz uma ventania, um furacão, você tem que se segurar em alguma coisa. A gente vê casas, veículos voando. É o Dunamis, é o Espírito Santo. É Ele que está agindo aqui. Os nossos corações são lareiras, sim, são lareiras para o Espírito Santo agir. Antes de vir o fogo, preste atenção, o vento tempestuoso precisa chegar primeiro, para remover toda a cinza, todo o lixo, e acender a chama do avivamento na sua vida. Nós fomos feitos para isso. O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica, e como eu disse, o fogo alastra. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo falar contigo agora. Aleluia. Tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, E eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus,
14:16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Para estar, preste atenção, Ele não diz, vão orar, não, Ele disse aqui, que o próprio Jesus Cristo irá pedir por nós, Ele está intercedendo por nós, nesta manhã, para que o Espírito Santo esteja conosco, aleluia. Não é porque eu preciso procurar alguém que eu digo que tem muita unção. Ali tem alguém que ora, alguém que fala em línguas, que profetiza. Deixa eu te falar, foi o Senhor Jesus que disse que Ele mesmo pediria ao Pai que enviasse o conselheiro, o Espírito Santo que está sobre nós. Ele que faz maravilhas, e é isso que Ele está fazendo na vida dessa igreja nessa manhã. Se prepare, irmãos, se prepare para viver algo que você nunca viveu antes. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Se prepare. Peça isso a Ele. Cante. Você pode ficar de pé. Cante isso agora com toda a sua força. Cante. Peça. Cante. Venha Espírito Santo. Encha. Transborde. Enche Espírito Santo nessa manhã. Enche essa igreja. Tome esta igreja, Senhor. Tome, Espírito Santo. Nós queremos fazer tudo com a sua direção. Vem, Espírito Santo. Eram 120 e todos naquele cenáculo receberam uma chama. É como se estivesse contando. Fica com essa chama, e essa chama está caindo sobre todos que estão aqui nesta manhã. Agora, em nome de Jesus, receba a chama do avivamento, receba a chama do Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Porque sentimos sim que o Senhor está agindo em nosso meio, que o Teu Espírito Santo está agindo aqui nesta manhã. Pai, que essa igreja seja revestida com Teu Espírito, e que possamos sempre tomar na direção. Quando a gente recebeu o Seu sim, nós não recebemos ordem de homens, de autoridades aqui, porque para vivenciar um avivamento, a ordem precisa vir do céu, assim como aqueles nossos irmãos ali no primeiro século. Aguarde em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, e nós estamos buscando isso, estamos à sua disposição. Faça como Tu queres nessa igreja. Espírito Santo, seja bem-vindo entre nós, aleluia, amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor.